nós vivemos numa sociedade tão poluída, será que é assim? Que modelo de sociedade é que estamos a construir? Toda esta tecnologia afeta o sistema imunológico. Por que é que os governos não encaram isso? Ninguém tem a menor ideia do que são campos eletromagnéticos de baixa frequência, nem de alta frequência. Boa tarde. Boa tarde, Leonor. Olá, Eugênio. Eu poderia dizer que, andando do fim para o princípio, que é a sociedade hoje em dia é uma sociedade do ter, é a sociedade do ter. E a sociedade do ter é movida pelo dinheiro. Tudo é dinheiro. Portanto, todas as tecnologias são, enfim, entrando num tema um pouco delicado, eu acho que, não acho, tenho a certeza, o mundo hoje é dominado por umas pequenas elites que querem, não sei porquê, ser os mais ricos lá do cemitério e querem, explorando a fraqueza da sociedade atual, que gosta de coisas novas sem as entender e que fica ávida e consome. Ao consumir, dá dinheiro a essa gente e essa gente vai explorando cada vez mais essa fraqueza da sociedade atual, que por desconhecimento não sabe das coisas que normalmente vêm por trás daquilo que elas querem adquirir. E eu digo, inteligência artificial, porquê? A nossa não chega? Tem que haver uma artificial? Então, porquê que tanta polémica se levantou com esta história do 5G? Aliás, isso depois é um ponto que eu quero... Vamos ter que desenvolver, é fundamental. Mais fundamental. Com toda essa curiosidade, porquê é que para baixar um filme em 3 segundos em vez de 15, não se fizeram nenhumas experiências sobre os humanos? E aí eu diria assim, mas fazer experiências agora com o 5G e o 4G, e o 3G, e o 2G e o 1G, alguém fez alguma experiência do que era? Desde que a eletricidade foi inventada no princípio do século XIX, ou do século XX, portanto, no princípio do 2000, do 1900 e qualquer coisa, segundo um eminente estudioso que fez um livro chamado Dirty Electricity, apareceu a eletricidade e uma coisa chamada eletricidade suja. Bom, a sociedade, enfim, ignorante, não é ignorante, é um termo que eu queria evitar, por desconhecimento, achou muito estranho que eletricidade, esta que faz acender a luz do nosso candeeiro ou do rádio que nos desperta pela manhã, tenha alguma coisa de nocivo para nós. O certo é que tem, e tem muito, até muito mais do que os 2Gs e os 4Gs e os 5Gs. Porque os campos eletromagnéticos simples, na sua componente de baixa frequência, que os divide, porque em altas frequências eles se fundem e não há campos elétricos e campos magnéticos em altas frequências, eles nas baixas frequências são muito presentes. O campo elétrico é muito nocivo, mas o campo magnético, aí, alto e para o baile, como dizem por aí. O campo magnético simples é realmente tremendo para a saúde humana. O campo magnético, ele atua, e eu já dizia no meu livro, atua sobre os portais iónicos de abertura de equilíbrio das células,
entre o cálcio e o potássio, esse campo magnético altera, perturba e começa logo, desde aí, a desorganizar o homem como ele foi inventado. Quando o homem foi inventado não havia eletricidade, não havia campos elétricos nem magnéticos, o homem primitivo dormia no chão, em contato com a terra, e era eletricamente isento de nenhuma interferência. Desde que se inventou a eletricidade, aí sim começam realmente as suas interferências. E essa interferência, como eu falo no meu livro, interfere com a nossa eletrobiologia. O que é eletrobiologia? É a eletricidade da biologia. Ora bem, a classe médica, como estudou medicina e não estudou eletricidade, não faz a mais mínima ideia de como é que o coração pulsa. E como é que ele pulsa? Ele pulsa por um efeito capacitivo, descarga elétrica capacitiva, e que é muito suscetível de ser atrapalhado por coisas apócrifas, ou seja, por coisas que o rodeiam e que são artificiais e fabricadas ainda por cima pelo homem, que no sentido de melhorar a sua vida e considerar que tudo é cada vez melhor e que a nossa vida está cada vez mais fantástica, daqui a pouco vem uma inteligência que a gente pode ficar na cama sem fazer nada porque a inteligência faz tudo por nós, pergunto eu. Então, para que é que nós existimos? De onde? Já me perdi um pouco no meu raciocínio, mas eu queria dizer que o seguinte: toda esta polémica do 5G vem desconhecendo que antes do 5G havia o 4G, que já fazia muito mal, e o 3G, que também fazia muito mal, e o 2G, que já fazia muito mal, e o 1G, que fazia muito mal, e a eletricidade que fazia antes dos Gs, que inventarem os Gs, a eletricidade que anda nas nossas casas pelas paredes e que tem nas tomadas onde a gente liga tudo quanto a gente precisa ligar para que a nossa vida funcione, isso sempre faz mal. E como há um desconhecimento total do quanto isso faz mal, a sociedade vai sofrendo e não tem termo de comparação, porque não há uma sociedade que não viva em casas onde haja eletricidade para a gente comparar como é que é a saúde dele por comparação. Hoje em dia todos estamos metidos nisso e, portanto, não há termo de comparação. Ora bem, então vamos lá. A Organização Mundial de Saúde é uma organização mundial que supostamente deveria tratar da saúde. No entanto, eles são extremamente habilidosos e, como a gente sabe, e quem manda em toda a nossa sociedade, são os tais dos interesses que eu já referi anteriormente, eles, muito habilidosamente, eles não se comprometem com coisa nenhuma. Então, o que é que eles fizeram? A Organização Mundial de Saúde fez algumas declarações, mas teve que encomendar a organismos exteriores, como o ICNIRP e como o IARC, que é o Instituto de Pesquisa sobre o Câncer, para lhe darem pontos fundamentais. Ora bem, o que é que eles foram? O ICNIRP, em 1998, publicou uns dados que deveriam proteger, assim, fisiologicamente, os humanos da presença de eletricidade, porque em 1998 estávamos ainda no início do 1G, estávamos no 1G, começavam a aparecer as primeiras tecnologias sem fios. Não é verdade. Ainda não havia Wi-Fi, Não. A primeira coisa que apareceu foi a telefonia pelo ar. Eu dizia que começaram a aparecer as tecnologias wireless, é errado. As tecnologias wireless apareceram mais cedo, tanto que há alguns cientistas hoje em dia que estabelecem a correlação entre a peste espanhola, a febre espanhola, com o lançamento
Sim, o Dr. radar. Cohen. O Dr. Cohen. E isso, o Cohen, que esse é um tipo que é um pouco especulativo, talvez, nas suas afirmações, mas ele faz uma correlação interessante, lógica, que não dá para contrariar Sim. muito. A teoria dos exosomas, sim. Isso. E como tal, já havia coisas wireless, como o rádio, como o FM, como a televisão analógica e a televisão digital que veio entrar com os 700 MHz e também fazer muita coisa antes da telefonia. Quando apareceu a telefonia, ela era simplesmente para a gente se comunicar. Depois começaram a querer fazer mais coisas. E a segunda geração já se podiam mandar mensagens escritas através do coisa e já começaram a aparecer as primeiras gerações de Wi-Fi. No 3G, o Wi-Fi entrou com força, o Wi-Fi ainda só com a banda dos 2.45 GHz. Só mais tarde é que apareceu o Wi-Fi que tem dual band 2.45 e 5 GHz, porque estes modernos Wi-Fi têm duas bandas e escolhem o canal que mais convém para a função de que está sendo requisitado. E o 4G aparece com a introdução do acesso dessa tecnologia, que em princípio era só para a gente se comunicar, depois era para comunicar em vez da fala, já era fala escrita, depois já era fala escrita e vista, e agora já vemos filmes e temos a internet, o acesso à internet. 4G terminou com essa coisa toda e todo mundo está muito satisfeito e cada pessoa tem um smartphone, se não dois. Portanto, há provavelmente mais utilização de aparelhos de recepção dessas tecnologias do que habitantes na Terra. E isso representa um tremendo negócio. Dono, o 5G, que eu vou deixar um pouquinho para o lado, vou manter nos 4G, porque o 5G há muita especulação. O 5G, há muito poucos lugares no mundo que têm o 5G. E 5G o que é? 5G é uma quantidade de tecnologias que eles não sabem ainda quais utilizar. Começaram por utilizar frequências de gigahertz baixos, até aos 6 gigahertz, depois começaram a chegar aos 9 e depois estão nos 29 e a maior parte deles vai parar nos 60 GHz. E os 60 GHz só é utilizado hoje em dia na rede de satélite global com os barcos de cruzeiro, só esses é que usam os 60 Hz. Os barcos de cruzeiro, daqueles que estavam infectados, que ficaram no Japão, essa coisa toda, esses utilizam o 5G, por experiência ainda, dos 60 GHz. E o resultado que se vê é que quanto mais GHz é utilizada na tecnologia, mais exacerbadas ficam tudo quanto é vírus, tudo quanto é bactérias, tudo quanto é pequenos organismos, insetos e tal. Não se sabe exatamente qual vai ser o resultado sobre isso. Exacerbados, exacerbados, mais resistentes e mais multiplicados, certo? Não, eles sofrem, para se defenderem desse ataque que começou afugentando as abelhas. Não esqueça que nos Estados Unidos os empreiteiros que fazem a polinização de abelhas, que têm caminhonetes carregadas de abelhas que andam de um lado para o outro e vendem as suas abelhas para polinizar culturas, eles estão em perfeito pânico porque as abelhas não aguentam tanta zoada desta coisa e fogem. Bom, mas voltando de novo para trás. Li agora muito recentemente umas publicações do professor Luc Montagnier, que é um prémio Nobel francês, que tem um pequeno vídeo que fala dos campos magnéticos e eletromagnéticos, dos campos de baixa frequência, que tem mais importância do ponto de vista eletrofisiológico. Vamos dividir aqui. Eletrobiologia é a eletricidade
do nosso corpo, da biologia, nossa, da biologia do nosso corpo, das células, do DNA, toda essa coisa. A eletrofisiologia é o resultado sobre a biologia de coisas estranhas. Não tem nada a ver com o nosso corpo. Ele reflete, eles são o resultado dentro do nosso corpo pelas coisas que estão fora do nosso corpo. E aí a gente começa a ver, e ele fala de uma coisa que é extremamente importante, ele tem um estudo que eu só conhecia que era de um japonês, que era sobre o estudo sobre a memória da água, e ele tem um estudo sobre a memória da água, agora moderno, pela qual, através da água, há a transmissão de pequenas partes de DNA. Ora bem, esse negócio todo, exacerbado pelas frequências cada vez mais altas das tecnologias que vão vender milhões, e agora há a guerra entre a Huawei, porque tem uma tecnologia, e os americanos têm outra tecnologia, agora a Nokia da Finlândia e a Ericsson da Suécia aparecem com outras tecnologias, há uma baralhada, é uma guerra tremenda para implantarem 5G. Mas como, entretanto, se levantou toda esta polémica contra 5G, e eu pergunto, por levantar essa polémica contra o 5G, porquê agora? Porque não há 10 anos atrás? Por pura desinformação da sociedade. Porque há 10 anos atrás já havia tantos ataques sobre o nosso corpo biológico, e não só biológico. Queria frisar aqui uma coisa que era, o meu livro se refere aos efeitos biológicos sobre o corpo humano. Mas eu queria escrever um outro livro, desisti de o fazer porque o meu livro não tinha o interesse da sociedade, ninguém quer saber o que é que se passa. São os efeitos neurológicos. Os efeitos neurológicos, aí sim, aí alto e para baixo, porque o que é que acontece sobre a radiação de muito alta frequência? Eles estão muito simplesmente quebrando neurotransmissores. E isso faz com que as pessoas comecem a ter diferentes comportamentos. Isso tem a ver com a sua identidade, enfim, intelectual, e começa a ter mutações intelectuais, o que leva a mutações de comportamento. E é o que se vê, a gente vê que este mundo está a ficar todo doido, aparecem coisas que aparentemente não condizem com... A gente cada vez está caminhando para uma evolução, século XXI, cada vez sabemos mais, cada vez nos comportamos como se soubéssemos menos, cada vez ficamos mais trogloditas. Porquê? Isso tem um efeito por causa das tecnologias que afetam não só a nossa biologia, como a nossa neurologia. A NASA, ou melhor, há papers da NASA que vazaram e que circulam aí pela internet há 20 anos para trás, que se referiam ao controle da população mundial através do uso de tecnologias eletromagnéticas. Aquilo que você referiu do 5G ligado com as armas de dissuasão contra multidões, elas utilizam 19 GHz e já existiam antes do 5G, não tem nada a ver com o 5G. São muito simplesmente, o 5G é uma quinta geração das telecomunicações. Isso mesmo. Pronto, deixamos o 5G ligado com as telecomunicações. A utilização de frequências muito elevadas para controle de multidões já existe há muito tempo. Os Estados Unidos têm muitas armas, os russos têm muitas armas. Não esqueça que foram os russos que inventaram o micro-ondas, porque quando queriam aquecer a comida para as suas guerras anteriores, do princípio do século, lá nas estepes nevadas, tinham que aquecê-los com micro-ondas. Foram eles os responsáveis pela invenção do micro-ondas. E isso tudo são, enfim, usos
incompreensíveis incompreensíveis das tecnologias. Porquê conter multidões? Têm medo do que as multidões dizem? Porquê? Porque as multidões, se unirem, vão mexer com as elites que mexem no mundo. Então, eles podem muito simplesmente ir às tecnologias recentes e utilizá-las a seu favor. Vou voltar para trás. Organização Mundial de Saúde, ICNIRP, 1998, 2001, a Organização Mundial de Saúde, através do IARC, do Instituto de Pesquisa sobre o Câncer, declara que campos eletromagnéticos de baixas frequências podem ser cancerígenos para humanos e classifica em 2B nas suas categorias, igual a tomar café ou a respirar fumo de escape de carros. Só em 2011 é que declararam que as altas frequências das telecomunicações e das tecnologias wireless são cancerígenas. Veja bem, 2011 para 2001 ou 2002, já não me recordo bem quando é que foi o primeiro reconhecimento, e eles classificam com 2B. Porquê 2B? Porque não 2A, porque não 1A, se coisa é coisa. Perigo máximo. Exatamente. Porque eles são extremamente hábeis nesse conceito. E continuam agarrados. A Anacom aí continua a fazer os seus limites de proteção das populações agarrados com o ICNIRP de 1998. Caramba, 1998 não havia praticamente nada. A gente esquece muito rapidamente do futuro passado. Mas não havia quase nada. Havia eletricidade e estavam a nascer as telecomunicações e os wireless com frequências pulsadas, porque o wireless com frequências não pulsadas já existiam no FM, no AM e nos radares. Ninguém se lembra que eu aqui em São Paulo, no outro dia, fui medir a casa de umas pessoas e apareciam frequências fora do normal, que são os 9 GHz, que são os radares do aeroporto aqui. Tem 2 aeroportos gigantes aqui em São Paulo. E ele está chegando às nossas casas. A maior parte dos aparelhos de medidores de poluição eletromagnética, de eletroximor, que agora todo mundo compra um aparelhinho, só medem até 4, 5 GHz. Não medem, não lhe aparece o radar dos aeroportos. Mas isso vinha só porque eu queria focar um ponto. O comprometimento da Organização Mundial de Saúde quanto à sua seriedade na utilização de argumentos de proteção, entre parentes, das multidões. Eles não estão para proteger coisa nenhuma, eles querem que as populações se danem, porque o resto, eles dizem, não, então tem que haver um novo estudo para mudarmos os parâmetros. E sim, e porquê que não há nenhum estudo? Porquê é que os governos não encaram isso? Porque tem que ser, e aí está talvez a função daquilo que vocês estão fazendo. Tem que haver organismos ligados com os utilizadores, que somos nós, que vão, de uma forma pacífica e ilustrada, dizer as coisas que têm que ser revistas e que têm que impor assim, vocês querem o nosso voto, então eu darei o meu voto, mas vocês têm que entrar no vosso programa a revisão disto e daquilo que tem a ver com a nossa proteção. Isso ainda não está a ser feito. Isso pode ser uma coisa muito inteligente e muito civilizada de se fazer, que agora ainda não está a ser feito.
arriscar-me-ia a dizer o seguinte: com esta história do 5G, vamos dividir aqui uma terminologia. Enquanto que até ao 4G as tecnologias utilizavam micro-ondas, os 5G, vamos dizer que eles vão utilizar ondas milimétricas, porque isso é um termo que está agora muito a ser utilizado em todas as pesquisas e tal. As ondas milimétricas, como a gente já referiu, têm como, e isso é muito recente mesmo, porque é aquilo que nos faz ainda, eu não sei o que é que se passa aí, mas aqui ainda continuamos confinados aqui, por causa da história do Wuhan e de janeiro e da história de foi o 5G ou não foi o 5G que causou. Essa polémica eu não me meto, porque para já não há nada que eu tenha lido que me faça acreditar que é assim o assado. Continua a confirmar-se, é o seguinte: não sei se em novembro, quando lançaram o 5G em Wuhan, e em janeiro começaram a aparecer os coronavírus, se o vírus foi criado por acidente, como diz o Luc Montagnier, por acidente, porque andavam à procura de uma vacina do HIV e aquela coisa, qualquer pessoa ficou infectada com aquilo e saiu cá para fora, e por causa dos 5G instalados em Wuhan, que são de 6 GHz, agora já passaram para 20, eu calculo que eles reduziram outra vez as frequências, porque entretanto a coisa melhorou, isso a gente nunca sabe, nem vai saber. E eu não sei quem nasceu primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha, se foi o 5G que provocou o vírus, se foi o vírus que provocou o 5G. Agora, que há uma analogia, e o Luc Montagnier é perentório. Realmente, as frequências altas e pulsadas exacerbam tudo, micro-organismos. Então, tudo quanto é vírus, e os vírus, como diz esse Cohen, os vírus são excrementos de células mortas, infectadas, que viram mortas. Esses são os vírus. As bactérias são as vivas. Então, elas são, e isso é exacerbado pelas altas frequências. De onde? Ondas milimétricas são as ondas ligadas com o 5G, porque as frequências vamos considerar que micro-ondas que vai até aos 2.45, que é o micro-ondas da cozinha, pronto. E os 5G dos Wi-Fi modernos já são um bocadinho quase ondas milimétricas. E tudo quanto for daí para cima, dos 9 GHz dos radares do aeroporto e de algumas tecnologias de 5G, porque agora as tecnologias de 5G é Huawei, ou ela é Ericsson, ou ela é Nokia, ou ela é não sei o quê da Verizon dos Estados Unidos. Há várias tecnologias e isso não está ainda, a guerra é tão grande que ainda não há nada estabelecido, nem de concreto estabelecido. De maneira que há aqui uma grande polémica, já vi muitos grupos aí no Facebook, em Portugal, 5G, contra o 5G, tudo contra o 5G. Porquê que não se levantaram dizer contra o 4G, contra o 2G? Não, agora é o 5G que é o mauzão da fita. Porquê? Não há tantas evidências, a não ser a correlação de um estudo que foi feito até muito recentemente, que o desenvolvimento do coronavírus por esse mundo fora é maior nos sítios onde as tecnologias de 5G já começaram a ser implementadas, embora não se saiba quais são as frequências que elas estão a ser utilizadas, se são os 60 GHz, são os 20, são os 9, porque há uma grande... puseram um manto sobre esta coisa e a gente cada vez sabe menos, porque cada vez eles revelam menos, porque cada vez isso vai contra mais os interesses que movem toda esta tecnologia. Bom, portanto, esse estudo revela que agora aqui, por exemplo, no caso do Brasil, São Paulo foi o grande polo, agora isso começou a sair para o interior do estado. E a gente começa a ver que os focos estão ao longo das linhas principais de comunicação, onde há antenas que fazem com que a gente, através de uma viagem, a gente vá tendo acesso à informação e o nosso
telemóvelzinho Talvez está esteja sempre... aí a resposta à questão porque a preocupação com o 5G, que há relações que estão a ser estabelecidas finalmente pelas pessoas. Sim, ao menos, ok, pronto, que tomem o 5G como polarizador da sua ira. Muito bem, Uhum. mas a ira já devia ter sido É verdade, consciencializada mais cedo. por alguma razão as companhias de seguro não cobrem danos na saúde Claro, por, mas isso já há muito tempo é assim. radiação eletromagnética. Ninguém tem a menor ideia do que são campos eletromagnéticos de baixa frequência, nem de alta frequência, nem da nomenclatura que os rege, nem como é que eles podem ser medidos, nem com o que é que podem ser medidos e o que é que a gente pode, ao medir, concluir sobre. E isso eu sou muito claro no meu livro. Quer dizer, porquê? Tudo bem, nós estamos numa coisa, eu até mais modernamente eu continuo a dizer que eu não chamo poluição eletromagnética, eu chamo contaminação ambiental eletromagnética. Pronto, isto é omnipresente, não há sítio nenhum da Terra para onde a gente não vá que não esteja já atingido por isso. Se não é por terra ou por antena próxima, é por satélite que está em cima de nós. Então, se esses satélites mandam radiação, a gente tem que medi-la para saber se num sítio do monte onde não chega a minha antena, onde eu não tenho celular, onde eu não tenho sinal no meu telemóvel, se eu tenho alguma coisa que venha do espaço. E aí só medindo. Bom, para isso, a gente entra no como é que se mede, que unidades é que se medem, quais são as unidades boas, 5 miliwatts por metro quadrado é bom ou é mau? 5.000 é bom ou é mau? Ninguém tem a menor noção. Para isso, a gente vai. Quais são os parâmetros dados pela tal Organização Mundial de Saúde, encomendados em 1998? São de uma quantidade, os valores que eles acham que são saudáveis, são tantos milhares de vezes superiores àquilo que deviam ser e que é a comunidade científica que diz, não sou eu. E há muitos apelos internacionais e científicos sobre isso? Pronto, há muitos apelos e há muitas sociedades evoluídas. Por exemplo, eu no domínio do limite de radiação, de densidade de potência para a radiação de micro-ondas, de tecnologias wireless de micro-ondas, já não falo de 5G, porque ainda lá não chegamos. A coisa mais, digamos assim, mais restrita que há no mundo é na Áustria, em Salzburgo, pelo Tratado de Salzburgo, que eles estabelecem 1 microwatt por metro quadrado. Em muitas outras cidades é 10, é 100, e agora pergunto eu, mas então assim, eu, pessoalmente, se há uma sociedade que diz que que é o saudável, eu recomendo que seja 1, e não 10, ou não 100. Então, e 10 é mau, e 100 é mau, e 1000 é mau. Bom, então a gente divide depois em graus de maldade. Uma coisa que é realmente muito preocupante, uma coisa que é gritantemente preocupante. Então a gente tem vários níveis. Isso está expresso no meu livro e eu, por exemplo, acho que eu vivo aqui em São Paulo, quase no centro, ao pé da Paulista, num sítio fantástico, estou rodeado de antenas por todo o canto, comprei película para colar nos vidros para diminuir, mas eu aqui dentro eu vivo permanentemente com 500 microwatts por metro quadrado. Quando eu digo é o saudável. Então, em 500, se eu vivo aqui num morro, ainda não caí como um pardal de cima de uma árvore, então alguma coisa está errado. Parece que isso não faz tão mal. E aí chegamos ao ponto fundamental que você frisou. Que fazer? Uhum. E a única coisa que eu posso concluir, que pode concluir o Cohen, que pode concluir o Montagnier, é que toda esta tecnologia afeta o sistema imunológico. Então, o que é importante? Sistema imunológico. Vamos esquecer esta atrapalhada toda, contra o qual a gente não consegue fazer nada, porque é remar contra a maré, e vamos tratar da gente. Quer dizer, há uma forma da gente se poupar, então vamos utilizá-lo.
Algumas Pronto. sugestões, Eugênio. Muito simplesmente, todo mundo agora que eu conheço e que tratava das mesmas pesquisas que eu trato, se dedicaram a como, pronto, tem a teoria do andar descalço, então os que têm do aterramento e têm lençóis de aterramento e andam descalços, não sei o quê, isso é fundamental. Porquê? Porque você referiu no seu texto de voltagem corporal natural e voltagem corporal induzida. Esses dois termos você nunca ouviu falar disso a ninguém, a não ser no meu livro. Porque você não encontra literatura praticamente nenhuma sobre essas duas coisas. E eu digo, porque é que a sociedade médica ainda não se associou com alguns engenheiros eletrotécnicos e fizeram uns pequenos testes simples, tremendamente simples, que poderiam ilustrar muita coisa e que nos podiam dar pistas de como é que a gente podia fortalecer o nosso sistema imunológico. Porque Sim. o meu sistema imunológico não é igual ao seu. Então, a nutrição, o exercício da mente, a filosofia, o yoga, sei lá o quê, invente tudo. Há 30 mil curandeiros por esse mundo fora agora, demonstrando quanto você pode melhorar o seu sistema imunológico. A melhoria do sistema imunológico ou imunitário, como vocês dizem aí, é uma coisa, mas o que é que pode levar a modificar esta situação é o aumento do nosso conhecimento, de maneira que melhorar o nosso conhecimento de uma forma pacífica e isenta, porque a isenção intelectual ou a honestidade intelectual é uma coisa que muita gente não encara. Muita gente segue por impulsos coisas que ouve e não se dá sequer ao trabalho simples de fazer uma pesquisa, de procurar saber até poder saber o suficiente para poder tirar uma conclusão. E esse melhoramento do sistema, digamos assim, do nosso sistema ou da nossa evolução intelectual também faz parte do sistema imunológico e imunitário.